Episódio 8. Como Deus se revela no livro de Números. Depois de contemplarmos em Levítico um Deus santo, que providencia o caminho para que seu povo viva em sua presença, chegamos ao livro de Números. À primeira vista, seu nome pode causar estranheza. Esperamos encontrar uma história repleta de acontecimentos marcantes, mas o livro começa com algo aparentemente simples: um censo. Homens são contados, tribos são organizadas, famílias são identificadas. Durante a leitura, é fácil pensar que esses detalhes possuem pouca importância. Mas quando olhamos com atenção, descobrimos que o início de Números já está revelando algo extraordinário sobre Deus. Antes de colocar seu povo em movimento, Deus o organiza. Nada acontece por acaso. A caminhada não começa com improviso. Ela começa sob o cuidado daquele que conhece cada tribo, cada família e cada pessoa que faz parte da sua aliança. O censo não existe porque Deus precisava descobrir quantas pessoas havia em Israel. O Senhor já conhecia seu povo perfeitamente. Ao ordenar que fossem contados, Deus demonstra que aquele povo não era uma multidão sem identidade. Cada família tinha seu lugar. Cada tribo possuía sua responsabilidade. Cada pessoa fazia parte de um propósito maior. Essa organização revela um Deus que conduz seu povo com sabedoria. Mas o livro revela algo ainda mais profundo. Depois de organizar as tribos, Deus determina a maneira como elas deveriam acampar. À primeira vista, parece apenas uma questão de logística. Na realidade, trata-se de uma poderosa declaração teológica. O tabernáculo deveria permanecer exatamente no centro do acampamento. As tribos não existiam ao redor de um líder político. Não se organizavam em torno de um exército. Nem tinham como centro Moisés ou Arão. O centro era a presença de Deus. Toda a vida de Israel girava ao redor daquele lugar onde o Senhor havia escolhido habitar. Essa imagem nos ensina algo precioso. O povo de Deus não encontra sua identidade em sua força, em sua organização ou em seus líderes. Sua identidade nasce da presença de Deus em seu meio. Enquanto o tabernáculo permanecia no centro, Israel era constantemente lembrado de que Deus era o verdadeiro rei que conduzia sua caminhada. Essa presença também se manifestava de maneira visível. Durante o dia, uma nuvem repousava sobre o tabernáculo. Durante a noite, aparecia como uma coluna de fogo. Quando a nuvem permanecia parada, o povo permanecia acampado. Quando a nuvem se levantava, toda a nação colocava-se em marcha. Nenhuma decisão importante era tomada independentemente da direção de Deus. Era o Senhor quem determinava quando partir. Era o Senhor quem determinava quando permanecer. Assim, antes mesmo de encontrarmos as dificuldades do deserto, Números nos apresenta uma das mais belas revelações sobre Deus. Ele não apenas chama seu povo, ele caminha com ele. O Deus revelado em Números não envia Israel sozinho para enfrentar o deserto. Sua presença continua guiando cada passo da jornada. Essa verdade atravessa toda a Bíblia. O Deus que guiava Israel pela nuvem continua sendo o Deus que conduz seu povo hoje. Nem sempre revela todo o caminho de uma só vez. Muitas vezes, mostra apenas o próximo passo. Convida seu povo a caminhar pela fé, confiando que sua direção é perfeita, mesmo quando o destino ainda não pode ser visto com clareza. Talvez seja por isso que Números fale tão profundamente ao coração daqueles que seguem a Cristo. Também nós vivemos uma peregrinação. Ainda não chegamos ao descanso definitivo. Ainda atravessamos desertos, enfrentamos desafios e experimentamos momentos de incerteza. Mas, desde as primeiras páginas deste livro, Deus nos lembra de uma verdade que sustentará toda a caminhada. O mesmo Deus que chama seu povo é o Deus que permanece presente para guiá-lo. E enquanto sua presença está no centro da jornada, nunca caminhamos sozinhos.
Depois de organizar seu povo e colocá-lo em marcha, Deus conduz Israel rumo à terra que havia prometido a Abraão. Tudo parecia preparado para uma caminhada marcada pela confiança. Mas a narrativa toma outro rumo. Poucos dias depois de iniciar a jornada, surgem as primeiras murmurações. Ao longo do livro, esse comportamento passa a se repetir. O povo reclama das dificuldades do caminho, reclama da falta de água, reclama do alimento que Deus providencia. Questiona a liderança de Moisés, teme os inimigos, duvida das promessas do Senhor. À primeira vista, Números parece tornar-se apenas o registro dos fracassos de Israel. Mas quando observamos atentamente, percebemos que o foco continua sendo outro. O livro não foi escrito para destacar a infidelidade do povo. Foi escrito para revelar a fidelidade de Deus. Cada episódio de rebelião torna-se uma oportunidade para conhecermos mais profundamente o caráter do Senhor. Descobrimos, antes de tudo, um Deus extremamente paciente. Mesmo diante de repetidas demonstrações de incredulidade, Deus continua alimentando seu povo, guiando-o pelo deserto e sustentando sua caminhada. A nuvem continua sobre o tabernáculo. O maná continua caindo do céu. A água continua sendo providenciada. A presença de Deus não desaparece ao primeiro sinal de infidelidade. Ao mesmo tempo, Números deixa claro que a paciência de Deus nunca deve ser confundida com indiferença. O Senhor continua sendo absolutamente santo. Por isso, quando a rebelião se torna persistente, ele disciplina seu povo. Essa disciplina não nasce da ira descontrolada. Nasce do amor de um Deus que deseja formar um povo que aprenda a confiar nele. Talvez o momento mais marcante do livro aconteça quando 12 espias são enviados para observar a terra prometida. 10 deles retornam dominados pelo medo. Olham para os gigantes, para as cidades fortificadas, para os obstáculos. Apenas Josué e Calebe olham para a mesma situação através da promessa de Deus. O contraste entre esses dois grupos revela algo importante. A grande questão nunca foi o tamanho dos inimigos. Sempre foi o tamanho da confiança depositada em Deus. Diante da incredulidade do povo, o Senhor anuncia que aquela geração não entraria na terra prometida. À primeira vista, essa decisão pode parecer severa, mas ela revela uma verdade essencial. Deus leva a fé a sério. A incredulidade não é apenas uma dúvida intelectual. É a recusa em confiar no caráter daquele que já havia demonstrado repetidamente sua fidelidade. Mesmo assim, observe o que acontece. Deus disciplina, mas não abandona seu povo. A caminhada continua. A promessa permanece de pé. Uma nova geração é preparada para entrar na terra. Essa talvez seja uma das mensagens mais consoladoras de Números. A infidelidade humana não consegue anular a fidelidade de Deus. Ao longo do livro, encontramos ainda outras rebeliões. Miriam e Arão questionam Moisés. Corá desafia a autoridade estabelecida por Deus. O povo murmura novamente diante das dificuldades. Em cada situação, Deus responde de maneira diferente. Às vezes corrigindo, às vezes disciplinando, às vezes demonstrando misericórdia, mas sempre preservando sua aliança. Pouco a pouco, percebemos que o deserto se torna uma escola, não porque Deus tenha prazer nas dificuldades, mas porque é durante a caminhada que seu povo aprende quem ele realmente é. No deserto, Israel descobre que Deus é digno de confiança, mesmo quando o caminho parece incerto. Descobre que sua presença vale mais do que qualquer conforto. Descobre que sua disciplina nunca é sinal de abandono, mas expressão do seu cuidado. Ao final dessa longa jornada, percebemos que Números não é apenas a história de um povo que fracassa repetidas vezes. É a história de um Deus que permanece fiel, mesmo quando seu povo vacila. E essa fidelidade prepara o coração de Israel para compreender uma verdade ainda mais profunda. O Deus que conduz seu povo pelo deserto não deseja apenas levá-lo a uma terra.
deseja formar um povo que aprenda a confiar nele em qualquer caminho. Ao longo da caminhada pelo deserto, uma verdade torna-se cada vez mais evidente. Deus não estava apenas conduzindo seu povo de um lugar para outro. Estava formando o coração daqueles que havia resgatado. À primeira vista, os 40 anos de peregrinação parecem apenas uma consequência da incredulidade de Israel. E, de fato, aquela geração experimentou a disciplina de Deus por não confiar em suas promessas. Mas o Senhor transforma até mesmo esse período de disciplina em um tempo de formação. O deserto torna-se um lugar onde seu povo aprende a depender dele diariamente. Ali, Israel descobre que não controla o próprio caminho. Cada partida dependia da nuvem se levantar. Cada parada acontecia quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A direção da caminhada não era determinada pelos desejos do povo, mas pela presença de Deus. Essa dependência também aparecia no alimento. O maná era dado diariamente. Não podia ser acumulado para o dia seguinte. Todos os dias, o povo precisava confiar novamente na provisão do Senhor. Assim, Deus ensinava que a vida com Ele não se sustenta apenas por grandes acontecimentos do passado, mas por uma confiança renovada a cada novo dia. O deserto também revela algo sobre o tempo de Deus. Muitas vezes, Israel desejava chegar rapidamente ao destino. Mas Deus estava mais interessado em formar um povo do que simplesmente levá-lo a uma terra. Porque entrar na terra prometida, sem aprender a confiar no Senhor, seria repetir os mesmos erros em um novo lugar. O Deus de Números não trabalha apenas para mudar as circunstâncias do seu povo. Ele trabalha para transformar o coração do seu povo. Essa talvez seja uma das maiores lições do livro. Às vezes, Deus realiza sua obra mais profunda, não quando remove imediatamente as dificuldades, mas quando caminha conosco através delas. Foi no deserto que Israel aprendeu o valor da dependência. Foi no deserto que experimentou diariamente a fidelidade de Deus. Foi no deserto que uma nova geração cresceu, ouvindo sobre as promessas do Senhor e aprendendo a confiar nele. Essa realidade atravessa toda a Bíblia. Os grandes servos de Deus frequentemente passaram por períodos de espera e formação antes de receberem aquilo que lhes havia sido prometido. Moisés viveu anos no deserto antes de conduzir Israel. Davi enfrentou um longo período de perseguição antes de assumir o trono. Elias encontrou Deus no silêncio do deserto. João Batista preparou seu ministério no deserto. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério público, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O deserto, nas Escrituras, nunca é apenas um lugar geográfico. Ele se torna um lugar de dependência, de purificação e de confiança. Isso não significa que Deus tenha prazer no sofrimento ou na dificuldade. Significa que sua fidelidade é tão grande que nem mesmo os períodos mais difíceis escapam aos seus propósitos. Ele continua presente, continua guiando, continua sustentando, continua formando seu povo. Talvez por isso, Números fale tão profundamente a vida cristã. Também nós vivemos entre a libertação e a promessa. Fomos resgatados por Cristo, mas ainda caminhamos rumo ao descanso definitivo. Também enfrentamos momentos em que o caminho parece longo, as respostas parecem demoradas e as circunstâncias nos desafiam a confiar. Números nos lembra que Deus não abandona seu povo durante essa caminhada. Ele continua presente, continua fiel e transforma até mesmo os desertos da vida em oportunidades para nos ensinar a conhecê-lo mais profundamente. Assim, percebemos que o maior milagre do deserto não foi apenas o maná, a água da rocha ou a nuvem que guiava Israel. O maior milagre foi a perseverança da fidelidade de Deus, conduzindo seu povo dia após dia até o cumprimento da promessa. Ao chegarmos ao final de Números, percebemos que este livro é muito mais do que o relato de uma longa caminhada pelo deserto. Ele revela um Deus que permanece presente durante toda a jornada. Um Deus que guia.
que sustenta, que disciplina, que forma e que nunca abandona a aliança que fez com seu povo. Mas como vimos nos livros anteriores, Números também desperta uma expectativa. O povo continua caminhando. A terra prometida ainda está adiante. A jornada ainda não terminou. É nesse contexto que encontramos um dos episódios mais significativos do livro. Depois de mais uma murmuração, serpentes venenosas invadem o acampamento. Muitos israelitas são feridos, e o povo reconhece seu pecado diante de Deus. Então o Senhor ordena que Moisés faça uma serpente de bronze e a coloque sobre uma haste. Todo aquele que olhasse para ela com fé seria preservado da morte. À primeira vista, esse acontecimento parece apenas mais um episódio da caminhada no deserto. Mas séculos depois, o próprio Jesus revela seu significado mais profundo. Conversando com Nicodemos, ele declara: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Com essas palavras, Cristo nos ensina que a serpente de bronze nunca foi o centro da história. Ela apontava para ele. Assim como os israelitas não encontravam vida olhando para si mesmos, também nós encontramos salvação olhando para Cristo crucificado. Mais uma vez, descobrimos que Deus vinha preparando seu povo para compreender a obra do Salvador. Mas Números aponta para Cristo de outra maneira. Todo o livro descreve um povo que vive entre a libertação e a herança prometida. Israel já havia sido resgatado do Egito, mas ainda não havia chegado ao descanso. Essa imagem atravessa todo o Novo Testamento. Também nós fomos libertos por Cristo. Também pertencemos à nova aliança. Mas ainda caminhamos pela fé, aguardando o dia em que entraremos plenamente na herança que Deus preparou para seu povo. Por isso, os apóstolos frequentemente descrevem a vida cristã como uma peregrinação. Nossa esperança não está apenas nas circunstâncias desta vida. Seguimos caminhando em direção à cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. Enquanto isso, o mesmo Senhor continua nos guiando. Não mais por uma coluna de nuvem ou de fogo, mas por sua palavra e pelo Espírito Santo, que habita em seu povo. A presença que acompanhava Israel no deserto tornou-se ainda mais profunda em Cristo. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, a maior revelação de Números não está apenas nos acontecimentos extraordinários que descreve. Está no caráter do Deus que permanece o mesmo em cada etapa da caminhada. O Deus que conduziu Israel continua conduzindo seu povo hoje. Ele conhece nossas fraquezas, corrige nossa incredulidade, sustenta nossa fé e permanece fiel mesmo quando vacilamos. Ao encerrarmos este livro, contemplamos um Deus que não apenas inicia a obra da salvação, mas permanece presente até conduzir seu povo ao destino que prometeu. Essa talvez seja a grande mensagem de Números. A caminhada pode ser longa. O deserto pode ser difícil. Nosso coração pode vacilar. Mas Deus continua fiel. Ele nunca abandona aqueles que chamou para si. No próximo episódio, chegaremos ao livro de Deuteronômio. Às portas da Terra Prometida, Moisés reúne uma nova geração para recordar tudo o que Deus fez e renovar a aliança. Descobriremos que conhecer a Deus também significa responder ao seu amor com fé, obediência e um coração inteiramente dedicado a Ele.